Galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Pod Educasesc, aqui diretamente do Sana 2025, parte 1. Galera, e eu tô aqui com um cara que foi presença exclusiva no aniversário de 40 anos do Capitão Rapadura. Ele já me deu uns spoilers aqui, tô falando do Luiz Carlos de Souza, ele que é professor, quadrinista, é diretor e consultor editorial, é escritor, é um cara que tem história pra contar. Tudo bom, Luiz Carlos? Como é que você tá, meu amigo? Tudo jóia, beleza. Primeiramente, agradecer pela sua presença aqui no Pod Educasesc. Com certeza a gente vai bater um papo muito massa. E pra você que não conhece, o Sana é um dos maiores eventos de cultura geek, nerd, otaku, então tem muita coisa boa aqui. E claro, nós estamos com artistas da terra que vão falar um pouquinho sobre a magia da HQ, galera que trabalha com arte, das histórias em quadrinhos. E Luiz Carlos, acho que essa pergunta muita gente já fez para você. Como foi que começou essa história? Como foi que começou? Ou como foi que você entrou em contato pela primeira vez com histórias em quadrinho? Como é que começa isso? Bem, antes de tudo eu queria só agradecer o convite, Douglas. Que é isso, nós que agradecemos. Agradecer também ao Sesc, a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado, né, por dispensarem um pouquinho do seu tempo para ouvir a gente e tudo mais. A minha relação com quadrinhos, eu acho que começou... Acho não, tenho certeza. Começou com minha mãe. Que massa. Né? A minha mãe, ela sempre incentivou a gente à leitura. Minha mãe... A minha mãe, ela meio que incentivou a gente às artes de uma maneira geral, né? Ela foi a primeira pessoa que me mostrou filmes, primeira pessoa que enfiou um livro na minha cara e foi a primeira pessoa que me trouxe histórias em quadrinhos, e né? Deu certo, né? Como é que ela chama? Deu certo, é a Dona Elma. Dona Elma, um salve, deu certo, né? Então, deu sim. Eu acho que ela não esperava que eu olhasse para aquilo e fizesse daquilo uma carreira. Ela só entendia que, tipo assim, a gente, tanto eu quanto meu irmão, né? Nós deveríamos ter acesso ao máximo de leituras e cultura possível. E é uma coisa que, na verdade, é uma coisa meio conjugada na minha família. É uma família grande. Minha avó é professora. As minhas tias são professoras. A minha madrinha é professora. Então, eu venho uma família de professoras, para falar a verdade. Então, a gente sempre incentivou muito a leitura, o consumo de arte. E eu acho que a minha mãe foi uma das primeiras que eu disse: quadrinhos também são arte, também deveria estar dentro desse currículo familiar. Nossa, da gente. Ela me deu, como todo mundo, ela me deu uma Turma da Mônica, né? Clássico, né? Incrível. Não, né? É inegável o impacto, o alcance, o poder da Turma da Mônica na vida de quem faz quadrinhos e de quem não faz, né? A Turma da Mônica quebra essa bolha mesmo, né? Dos quadrinistas. E aí, com isso, eu disse... Eu não pensei nos quadrinhos a primeira vez como carreira. Eu queria fazer cinema, para falar a verdade. Mas eu vi que cinema era muito complicado. E eu percebi que nos quadrinhos eu poderia ter um maior controle da minha história, né? Eu disse, cara, quem sabe os quadrinhos são um caminho. E aí, depois de conhecer o Capitão Rapadura, né, com o Mino, e através do Capitão Rapadura conhecer o Daniel, o trabalho do Daniel Brandão. Teve aqui com a gente, Daniel, genial. Não, o Daniel é magnífico. É o meu pai dos quadrinhos, assim por dizer. É o cara que me acolheu, que me deu meu primeiro trabalho com quadrinhos, o Daniel. Que me tornou professor da casa dele, né, do estúdio. E eu fiz estúdio, fiz curso de desenho, fiz curso de quadrinhos, trabalhei por lá. Tanto como professor, como consultor editorial dele. Os 2 últimos trabalhos dele, assim... Estamos falando em 2025, para você que está assistindo a gente em algum outro ano. Bem lembrado, bem lembrado. Mas os 2 últimos trabalhos dele, eu estive envolvido editorialmente. Então, assim, através dele que eu disse que era possível, né? Então, acho que foi essa mais ou menos a trajetória. Excelente. Luiz, posso te chamar de Luiz? Pode chamar de Luiz. Valeu. Luiz, acho que a gente vê um cara jovem como você, que desponta no universo das histórias em quadrinho, da HQ, como quadrinista, como artista e professor. Acho que uma pergunta que fica também tem um passo a passo, a gente está falando para um público de professores, mas também um público aí forte de alunos do Ceará inteiro, da Rede Sesc, e que muitos com certeza se motivam e se envolvem para as artes. Dentre elas, com certeza, histórias em quadrinho, né? Teria aí um passo a passo, de repente alguma dica, ou tipo, eu quero seguir essa carreira ou quero buscar algo nesse sentido. Como é que a gente pode seguir baseado na tua experiência? Cara, essa é a pergunta de $1 milhão, assim, sabe? Assim, é será bem que complicado. A gente vai ganhar esse milhão aí? Mas assim,
tem uma questão que eu acho muito importante, né? Não se fala hoje em dia, ou então se tem alguma dúvida sobre falar sobre o mercado de quadrinhos, Verdade. né? Tem muita gente que não diz que no Brasil, ainda mais no Ceará, se tenha um mercado de quadrinhos, né? E eu sou contra essa ideia. Eu entendo quem fala, não, a gente tem uma cena. Mas eu gosto de pensar que nós sim temos um mercado. Ele pode não ser uma indústria. Você não sai, tipo assim, acabei o meu 3º ano do colégio, vou fazer vestibular, quero fazer quadrinhos, qual vestibular que eu faço? Você não tem isso. Verdade. Então você não tem uma industrialização desse processo. Mas o mercado existe. O Sana tá aqui com o Artistas Alley dele para provar. A Reboot Comic Store, que é uma loja de quadrinhos, né, especializada em quadrinhos aqui em Fortaleza, tá aqui para provar. A gente tem várias editoras de quadrinhos no Brasil inteiro. Como é que eu posso olhar e dizer que não existe um mercado? Eu acho que se você ainda existe quadrinho sendo vendido em sebo, ou seja, existe também um resgate da memória do quadrinho. Então eu acho meio absurdo dizer que não existe um mercado. Agora, uma indústria realmente não existe. E a falta dessa indústria, ao meu ver, é que cria essa dificuldade de para onde eu vou. E não só nos quadrinhos, como você bem falou, nas artes em geral. Uma parte da minha vivência também na literatura. E é uma pergunta que o pessoal da literatura se faz. Ok, eu quero ser um escritor, para onde que eu vou? Verdade. Faço só letras? Eu sei de escritores que fizeram jornalismo. Eu sei de escritores que surgiram depois, sei lá, de terem feito medicina, tá entendendo? Então, qual o caminho que se faz? Todo mundo que me pergunta isso, a primeira coisa que eu digo é: produza. É a primeira grande, porque o currículo do quadrinista, do artista, do pintor, do ilustrador, é a produção. Você tem que mostrar que você produz e que você sabe fazer aquilo, né? Verdade. Você tá falando isso, Luiz, e aí eu me lembro que sempre tem aquela galerinha que ali no ensino fundamental, no ensino médio, conserva a sua pastinha de desenho e tudo, né? Eu acho que isso talvez seja até um ponto importante, um gatilho bacana pra gente começar a incentivar essa produção. Existe uma falta, e eu não falo só dos quadrinhos, existe uma falta da arte na escola. No entanto, existe muita arte dentro da escola, sabe? Eu me lembro que as minhas primeiras produções foram dentro da escola, dentro do meu ensino fundamental e ensino médio. Então, existe muita arte sendo produzida, sendo vivida, porque a arte faz parte do ser humano e a gente vai viver isso. E alguns seres humanos vão olhar e dizer: eu quero isso todos os dias da minha vida. Mas existe a falta de dizer: ok, você está fazendo arte na escola, vamos ensinar qual é a história da arte, qual o caminho da arte, quais são os produtores nacionais, quais são os produtores regionais. Vamos conhecer a galeria de um artista, sabe? A primeira vez que eu me vi dentro da galeria de um artista foi quando eu visitei o Mino. Né? Que o Mino, além de quadrinista, cartunista, é artista plástico, enfim, é tudo. É um multi-ser humano, né? É incrível. E a primeira vez que eu me vi dentro de um ambiente de arte, eu me vi entrando em um mundo completamente novo para mim. O impacto foi imenso. E foi engraçado que no primeiro momento em que eu conheci o Mino, que eu estive dentro do ambiente do Mino, né, do ateliê dele, eu senti entrando dentro da sala de aula. Que ele é um ser humano que ensina. E o trabalho dele por si só ensina. E eu disse: por que isso não existe? Por que não existe uma sala dessa, um ateliê desse dentro da escola? Né? Pra gente, sei lá, pintar com tinta, entender como funciona uma óleo, uma aquarela. Por que isso não existe na escola? Porque eu me senti aprendendo aqui. E eu sei que muitos alunos vão se sentir aprendendo também no momento que encontrarem esse ambiente. Então, eu sinto falta disso na escola. E a escola é cheia de arte. Como você disse, né? Tem um moleque com um caderno. Tem um moleque que tem um caderno de matéria que tem mais desenho. Não pode desenhar na aula, E tem mais desenho no caderno dele do que matéria da escola, né? Sabe o que é interessante, Luiz? Né? Eu também passei por essa vivência como aluno, né? Eu gosto de desenhar, não desenho profissionalmente, eu gosto, tenho um gosto pelo desenho. E aí a gente via essa oposição, né? Essa coisa, puxa, não pode desenhar agora. E parecia que não tinha lugar para isso. E aí quando eu me tornei professor, e mais especialmente na Rede Sesc de Educação,
eu comecei a perceber uma série de afirmativas assim, muito sensíveis à arte. Por exemplo, nas escolas da Rede Sesc a gente tem ateliês dentro das escolas, então os alunos têm esse contato. Isso é lindo, cara. Frequentemente existem exposições que são instaladas na escola, né? Contato com os museus orgânicos, que é um outro projeto. Que é um projeto magnífico do Sesc. Que aí a gente vê de fato a cultura viva acontecendo, né? Então, assim, muito bacana a gente perceber que há uma caminhada também nesse sentido, né? De evolução, e aí concordo totalmente com você. A escola como um todo ainda precisa beber muito dessa arte, né? Precisa. Se alimentar. E eu acho muito bacana trazer os exemplos do Sesc, porque tem uma coisa que o Sesc, eu acho que o Sesc caminhou muito na frente de muitas, inclusive da escola base, né? Que é pensar a arte não como algo fixo, que a arte não é fixa, né? Importante. Ela é, como os museus orgânicos, ela é orgânica, ela se movimenta, ela passa por processos temporais, por processos geográficos, e essa arte, ela muda muito o tempo todo. E ela muda porque as pessoas vão mudando junto. E ao mesmo tempo a arte, ela preserva a memória. Ela atualmente, ao meu ver, é a maior peça de preservação da memória que a gente existe, é a arte. E dentro de um mundo que eu sempre penso, né, sequestrado pela tecnologia, você ter a arte como a resguardadora melhor da memória, me parece meio que óbvio, né? Você vê que eu Ainda Estou Aqui é um filme que trata muito sobre memória, né, nesse sentido. Recentemente também vi aquele Nosferatu, e eu disse, cara, esse filme é recheado de memória também. Memória dos povos que a gente nem lembra que existem. Eu assisti um filme magnífico chamado Febre, que é um filme indígena, né, brasileiro. E tem também... Uma das principais discussões do filme é esse lance da memória. E eu acho muito que a arte tem essa obrigação de resguardar a nossa memória enquanto a gente precisa dela. Porque a gente sempre vai precisar dela, né? Eu acho que eu me perdi completamente na resposta. Mas a gente se encontra... Você estava falando... E a gente está falando de arte. A gente está falando de educação, e é sobre isso, são trocas humanas, né? Eu estava lembrando de, por exemplo, cultura judaica, algo que eu bebi muito, né? Por conta da vida, das relações familiares. Para o judaísmo, a morte significa o esquecimento. Então daí a importância da memória ser algo tão importante nas nossas relações de existência, né? E aí, falando sobre todo esse universo das histórias em quadrinhos, da arte, tem uma experiência que nos fala mais de perto, que eu acho que você, com certeza, por ter vivido, pode contar pra gente como foi essa experiência, que é a Mostra Sesc HQ de Pacoti, né? Inclusive, é uma pergunta que a galera faz. Poxa, mas Pacoti, no Maciço de Baturité, história em quadrinho, a gente já andou conversando com o pessoal e a galera pergunta, sério que tem uma mostra lá? E já tá na segunda edição, exatamente. Né? E, inclusive, essa segunda edição, que eu tive o privilégio eu sempre digo que foi 3 Luiz lá para aquela mostra de Pacoti. Foi o Luiz fã de quadrinhos, que esperava que... Faz muito sentido parece não fazer sentido quando a gente tem um pensamento da capital. Você que é de Fortaleza, você pensa, isso tá para estar aqui em Fortaleza, porque aqui é o grande centro urbano. No entanto, o grande centro urbano, tudo é longe. E a distância faz com que as conversas que são importantes, principalmente para a arte, né, elas se dispersem também. Quando você chega num interior como Pacotim, que tudo é perto, em que tudo era feito a pé, aí você tem de cara, faz tanto sentido, porque o tempo todo a gente estava conversando. Se a gente ia numa padaria, a gente estava conversando sobre o quadrinho. E a mostra, ela é voltada principalmente, e isso não é fala minha, do Allenberg, né? Que um prazer enorme ter conhecido ele, ter estado na mostra com ele. A mostra é principalmente pra gente, quadrinista, poder se reunir e trocar ideias. Ela é aberta ao público, o público é importante, o público é essencial, mas é importante que a Mostra HQ Sesc Pacoti seja lembrada aos quadrinistas, que é para eles irem para lá trocar com os seus pares, né? E foi muito legal isso. E realmente, quando você tá no interior, uma cidade pequena, que é linda, que é agradável, que é bonita, a gente percebe os objetivos sendo alcançados, porque a gente tá todo tempo conversando sobre quadrinho. Fico imaginando o que é que rola nessas conversas, né? A curiosidade, juntar a galera da HQ, poxa. Tem desde besteiras até coisas muito importantes. Faz parte. E eu fui, como eu disse, como fã de quadrinhos, então eu fiquei apaixonado por tudo e pra mim fez muito sentido. Fui como autor,
porque uma vez lá, eu dei oficina de produção de quadrinhos lá. Pude ver os jovens pensando, cara, quer dizer que eu posso fazer quadrinho com isso, né? Eu também não desenho, eu trabalho com quadrinho, não sou roteirista. Então, a perspectiva que eu trouxe pra lá foi, olha, você não precisa desenhar pra fazer quadrinhos. E os moleques ficaram, caramba, é sério? E aí eu levei vários adesivos com figuras de cãezinhos e gatinhos, e eles fizeram os quadrinhos deles com esses adesivos, isso, sabe? Porque faz parte de você entender que quadrinho é a manipulação da imagem, mas não precisa ser uma imagem desenhada. Pode ser qualquer imagem, né? Contanto que você dê sentido a ela. E por último, eu fui como editor da Avante Editora. E eu acho que esse foi um dos maiores ganhos pra gente. A gente tá aqui no Sana hoje como Avante, né? Com a editora que eu tenho junto com a Érica Salles, né? Da Reboot Comic Store. E com o PH Santos, que é o nosso sócio consultor. Ele tá ali pra dizer, ok, gente, vocês estão indo muito bem. E é um grande amigo, é um cara fantástico e tal, que acredita muito na literatura, que acredita muito na arte. Ele é crítico de cinema, mas ele é um apaixonado por arte, é um comunicador excelente. Então, assim, estar na Mostra Sesc Bacuti é estar em um lugar privilegiado no Ceará. E entender, e aí novamente eu volto a buscar a palavra memória, né? É entender que a gente possui uma memória de quadrinhos. A grande maioria dos artistas que estavam lá eram cearenses. E a grande maioria dos que estavam lá já conheciam a produção prévia de alguns e estavam pensando, qual é o nosso próximo passo? E estar na Mostra Sesc Pacuti é olhar e dizer, a gente está dando os passos em direção ao futuro, a gente não está parado, tá entendendo? E pra gente é importante sentir que a coisa... Porque existe muito pensamento do seguinte, eu tô aqui no Ceará, eu tenho que ir pro sudeste do país, sul e sudeste, para poder voltar e ser alguém, né? No caso do Daniel, eu tive de ir pra Joy Kubert School lá em Nova Jersey, no outro país, para poder voltar as pessoas me reconhecerem, né? E o pensamento que a gente quer, e a mostra mostra isso, né? É que a gente não precisa fazer esse movimento mais. A gente tem força aqui, a gente tem produção aqui, a gente tem uma grande quantidade de artistas aqui. E a mostra tá para provar isso. Você tem 2 álbuns feitos da série Desconversando, um Avalon, né, para o Abdural Jamacaru, que foi um dos que eu participei, e o Além das Frentes, né, para o Eugênio Leandro, que tem todo feito por quadrinistas cearenses. 2 álbuns grandes, de não sei quantas, mais de 100 páginas. Como é que você olha e diz que não existe uma cena aqui? Eu olho e digo, não, a gente tem uma cena já há muito tempo. Tem um filme completo, né, nessa cena. Já tem uma trilogia zona aqui. Agora a gente tem que fortificar esse mercado. Tem que olhar e dizer, esse mercado existe e ele tem que ser provado, tem que ser vivido pelos seus artistas e pelo público. Verdade. E tem um tópico que eu acho muito fascinante, particularmente, da mostra, né, com a sua produção. Não sei nem como chamar isso, mas eu acho que talvez essa tradução, essa transliteração de música em HQ, acho que deve ser uma experiência fascinante, né? Porque a música já nos toca assim absurdamente, né? A HQ, então, eu gosto muito, e aí você imaginar como é que a música tá estampada lá como HQ. Eu vou roubar uma fala do Will Eisner, que é um quadrinista americano, mas que é um dos grandes mestres da arte de quadrinhos, né? Que ele fala que quadrinho e música são coisas muito próximas, né? A música, ela precisa de espaços entre as notas para poder ter a sua melodia. O quadrinho tem um espaço, né? A sarjeta entre um quadro e outro para ir criando também sua melodia. A gente tem viradas de página, a música tem essas viradas de movimentos. Eu não entendo nada de música, mas enfim. Mas ele faz essa analogia num dos principais livros dele, de quadrinhos. E pra mim fez todo sentido, sabe? Você dizer, a gente tem aqui 2 grandes artistas, que é o Eugênio Leandro, né? Que foi no primeiro álbum, Além das Frentes. E a gente tem o Abdural Jamacaru. Inclusive, no caso do Abdural, que eu tive a sorte de participar do álbum junto com o Cristiano Lopes e a Ana Gali. Cristiano, que é pra mim um dos maiores artistas do país mesmo.
graças a Deus, um grande amigo, é um cara que sempre me chama para os rolês, né? Eu participei da edição, inclusive, a convite dele. A música do Eugênio, eu acho que a única tradução fidedigna dela só seria possível por quadrinhos. Porque o quadrinho, apesar de, novamente, eu disse que o quadrinho ele precisa de imagens, não necessariamente de desenhos, mas ele possui o suporte de desenho como seu grande marcador. E, cara, só desenhando. Aquelas músicas dele, com aquela poesia, como é que eu posso dizer? As grandes metáforas que ele cria para as músicas, as grandes ideias, elas tinham de perpassar por uma arte que unisse letra e desenho, sabe? Texto, escrito e desenho. E só os quadrinhos conseguiam fazer isso. Foi uma experiência muito legal, foi muito divertida. Eu fiquei com uma música chamada O Poeta. E eu ouvi ela várias vezes, pesquisei a vida do próprio Abdoral. E aí eu disse, cara, vou fazer uma coisa tão louca quanto a música que eu tô ouvindo. De poesia pra poesia, né? E assim, eu vivi 10 anos em Crateús, sabe? E tem uma coisa que o Mino diz, que eu concordo com ele. Toda cidade tem o seu doidinho. Que não é necessariamente o doidinho, né? O filósofo, é o poeta da cidade. Toda cidade do interior tem o seu... Tem a sua figura disruptiva, né? Tem sua figura pitoresca, sabe? Sim, tem o seu, como é o seu bufão, né? Que meio que simboliza o espírito daquela cidade de alguma forma, né? E foi lembrando disso, na minha vivência do interior, que tinha o seu filósofo de rua, que eu olhei e disse, cara, eu quero que o personagem principal seja um bufão, né? Tanto quanto o poeta do próprio texto do Abdoral, né? E eu disse, cara, só com quadrinho eu conseguia fazer isso. Eu não sei como interpretar isso de nenhuma outra forma. Nossa, Luiz, muito massa esse papo. A gente tá caminhando pro final, mas sem querer terminar, porque o papo tá muito massa. E já que a gente falou tanto de memória, eu vou trazer aqui uma pergunta, ela é um tanto emblemática, um pouco polêmica, pra gente já ir encerrando, que eu fiz essa pergunta para outros colegas aqui também. Quem é o Luiz Carlos num personagem de HQ? Num personagem de HQ? Isso. Vixe Maria. E aí? Tem tempo, pode pensar à vontade. Tem tempo, né? Tempo. Cara, assim, o personagem... Eu vou pedir desculpa à minha raiz brasileira, mas o personagem com quem eu primeiro me identifiquei nos quadrinhos e com quem ainda hoje eu me identifico em uma coisa ou outra é o Homem-Aranha, né? O Peter... Nem tanto o Homem-Aranha, na verdade o próprio Peter Parker, né? Que é aquele cara que vive sob a estrela da responsabilidade, né? O poder e a responsabilidade. E eu acho essa lição muito simples, mas muito... Eu acho que permeia muito a minha vida. Qualquer coisa que eu faça, eu quero entender que, tipo... Ok, se eu tô ganhando esse poder, eu tenho uma responsabilidade, né? Quando eu entendi o alcance que os quadrinhos tinham, eu comecei a colocar a responsabilidade na minha produção, né? Eu não queria que fosse... Por mais que pudesse ser divertida, eu não queria que ela fosse irresponsável. Quando eu comecei a trabalhar no estúdio do Daniel, com o próprio Daniel, né? Eu entendia que ali havia uma responsabilidade. Eu sempre vesti muito a camisa do estúdio. Dizer, ok, qual a filosofia do Daniel para esse estúdio? Eu lembro, inclusive, quando eu comecei a trabalhar lá, o Daniel ele me ofereceu um valor de aula e eu pedi para ele abater esse valor de aula de forma que eu pudesse trazer sempre um aluno bolsista. Então, todo curso de quadrinhos tinha um aluno bolsista. Enquanto eu era professor, tinha um aluno bolsista. Porque eu entendia que aquela era a minha responsabilidade. Então, massa, tem alguns poucos quadrinistas aí que passaram por lá, que foram escolhas minhas, né? Eu ficava sempre ligado e tal. Quando eu venho para um Sana, hoje com a editora, com a Avoante Editora, quando eu venho para o Sana, eu olho as mesas dos artistas, que eu sinto que essa é a minha responsabilidade. Promover mais essas pessoas, dar a elas uma... Isso que a gente volta para a sua primeira pergunta, né? Qual o caminho que você segue? Se eu vejo produções, se eu vejo a galera produzindo, eu digo, ok, eu tenho uma editora agora. Quem é de novo que eu posso levar para lá? Quem é que eu acho que merece essa chance? Não, merecer é uma palavra meio errada, mas quem eu acho que precisa dessa chance,
e aí fazer por merecer tê-la, né? Então, me perdoem os brasileiros, mas Tudo o bem. Peter Parker... Como disse o tio Ben, lembra-nos o Peter Parker com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Senhoras e É senhores, isso. estivemos aqui com o Luiz Carlos de Souza, da Avante Editora, e também um artista, quadrinista, professor, um cara que com certeza nos brindou nessa tarde com experiências incríveis sobre história em quadrinho e como trilhar esses passos. Lembrando, né, memória faz parte de tudo isso. Memória É faz isso? parte de tudo isso. Eu queria agradecer novamente Por Douglas favor. pelo convite. É isso. nós Queria que agradecer a todo mundo que está assistindo a gente mais uma vez por terem chegado até aqui, né? Ou se você está ouvindo a gente pelo seu podcast favorito, por estar talvez lavando a louça e, e nos escutando. Quero agradecer ao Sesc, a figura do Allenberg, da Sofia, do Geomar, que é a galera que sempre recebe a gente muito bem. Ao pessoal do Sana por estar permitindo isso. E, por favor, sigam a Avante Editora e deem força aí para as nossas produções. A gente tem um prazer, um orgulho muito grande de tudo que a gente vem produzindo. Produzindo não só histórias cearenses, mas histórias que verbalizam e que tocam o mundo inteiro, falam sobre sentimentos humanos, histórias diversas. A gente tenta trazer diversidade com autorias diversas, então pra gente é muito importante mesmo isso. Senhoras e senhores, com vocês, Luiz Carlos, em mais um episódio do Pod Educasesc, aqui diretamente do Sana 2025, parte 1. E lembre-se, curta, compartilhe e faça o conhecimento girar. Até a próxima, tchau, tchau!